Olá, sejam muito bem-vindos ao Pod SM. Um podcast da Schneider Electric para comentar as principais notícias e atualizações da indústria no Brasil e no mundo. Eu sou Amanda Salvio. E eu sou Maurício Brichesi, também da Schneider Electric. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a importância dos Green Buildings para um mundo mais sustentável. Nós estamos vivendo em um momento crítico em relação ao meio ambiente e a mudança na produção da distribuição de energia verdes e inteligentes são partes importantes para reverter a situação. A International Renewable Energy Association calcula que essas medidas podem contribuir com 45% das reduções de emissões necessárias para limitar o aquecimento global a 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais. Mas o que podemos fazer para transformar essa expectativa em realidade? Então, para falar sobre isso, recebemos hoje Patrícia Lombardi, líder de segmento de Building para a Sul América, e Patrícia Cavalcante, diretora da área de Digital Energy, também para a Sul América da Schneider Electric, e o Felipe Faria, CEO de Green Building da Consul Brasil. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo bom? Gente, obrigado pelo tempo de vocês. Prazer ter vocês aqui. E vamos começar com a Patrícia Cavalcante, para a gente direcionar direitinho as perguntas. Paty Cavalcante, os estudos apontam que os edifícios hoje são responsáveis por um consumo acima de 30% da energia mundial e 45% da emissão de CO2. Para serem sustentáveis, os edifícios, os existentes, vão precisar mudar. Os edifícios já estão construídos há muito tempo, né? Então isso também gera um senso de urgência. Mas como que você enxerga que isso está acontecendo? Você hoje vê efetividade nesse movimento? Você hoje encontra as empresas e os prédios também engajados em serem mais sustentáveis? Tá, então vamos por partes, né? Sim, isso tudo que você falou realmente está acontecendo. Eu vejo que as empresas, de alguma forma, cada uma de uma maneira, elas já estão começando a olhar para isso, mas quando você pergunta, está acontecendo efetivamente? Na velocidade necessária, porque aqui a questão é a velocidade necessária. Eu falo que ainda não. Hoje tem uma pesquisa que mostra que 60% das empresas de médio e grande porte no país ainda não têm uma estratégia de sustentabilidade. Ou seja, elas falam sobre o tema, elas sabem que é urgente, mas não conseguiram materializar isso em uma estratégia. Né? Uma estratégia por quê? Precisa medir, porque precisa criar meta, porque precisa ter governança. Então, essa execução, ela ainda é muito falha. Né? E como você falou, a gente ainda vê um movimento, por exemplo, vou construir um prédio novo, de pensar sobre isso. Esse movimento de pensar sobre as construções novas, eu acho que está mais acelerado do que olhar para o existente e buscar essa renovação. Só que você já começou falando, o prédio não é descartável, ele é feito e fica por muito tempo, né? E a gente sabe que 80% dos prédios existentes em 2050 já foram construídos hoje. Não vão ser os que vão ser construídos a partir de agora. Então, esse olhar para o que já está, para a modernização desse prédio, é ainda mais urgente. Mesmo porque instalações antigas tendem a ser menos eficientes e, por consequência, menos sustentáveis. Né? Não sei, Felipe, você quer completar com algo? Inclusive os dados, né, mencionados de impacto, né, na questão da energia, na questão de emissão de CO2, o grande montante disso ocorre justamente na operação, né, não na construção, né, principalmente na questão da energia. Né, então, a gente está falando da questão de operação, ela é impactante. Né, e o que às vezes o que falta a gente observar que esse prédio aqui, no mínimo, ele vai ficar 60 anos, né? E agora, o interessante, a oportunidade de discutir sustentabilidade, quando a gente analisa algo que o ciclo de vida é muito longo, é que qualquer alteração, qualquer ação, por mais que você ache que ela é pequena, ela pode gerar grandes resultados. Porque o ciclo de vida é longo, né? Então, aqui, apesar da gente ter esses dados alarmantes, nós temos também aqui muitas oportunidades. Talvez uma das... Acho que quando a gente o Green Building Council entrou no Brasil, isso em 2007, eu acho que a principal barreira que nós enfrentamos foi como a percepção do termo sustentabilidade, da palavra sustentabilidade. Porque a percepção dela criava um desafio à parte.
Então, quando você escuta a palavra sustentabilidade, você linka isso automaticamente. Quem está em casa, nos escutando, sustentabilidade, ele vai linkar com responsabilidade social e ambiental. Então, nós, às vezes, deixamos de lado aquilo que faz parte desse tripé, que é o econômico. Então, quando a gente começa a discutir oportunidades de eficiência em matéria de edificações, considerando um ciclo de vida, a operação dela de 60 anos, a gente consegue argumentar do ponto de vista do negócio. Faz sentido. Sempre acaba tendo a opção mais econômica. Então, quando a gente começa a trabalhar movimento de construção sustentável no Brasil, quando a gente começa a discutir o papel de uma edificação, seja na fase de construção, ou seja, ele já construído em operação, se aquele que está ali escutando uma proposta ou que está encabeçando uma ação de você readequá-lo do ponto de vista de energia, de qualidade interna do ar, de água, se ele coloca na ponta do lápis um prazo coerente de operação e manutenção, ele vai ver que faz todo sentido também econômico. Então, acho que isso também falta, essa visão sistêmica, ele se esforçar um pouquinho mais nos estudos, aprofundar mais, investir um pouco mais de inteligência, e isso vai abrir porta para a inovação e a gente vai conseguir melhores edificações do ponto de vista de conforto, sustentabilidade e eficiência. Beleza, super claro, Felipe, obrigada. E Patrícia Lombardi, né, agora, como que a gente falando sobre esses edifícios, né? Quais são os impactos negativos que as mudanças climáticas geram nesses empreendimentos? As mudanças climáticas a gente já sente no dia a dia, né? Nós mesmos estávamos comentando aqui que estamos na primavera e está frio, né? A gente vê cada vez mais as grandes tempestades e tudo, então assim, já chegaram, né? E nos edifícios, além desses impactos, podemos dizer imediatos, que a gente sente como pessoa, também pode ter outros impactos se não estiverem preparados em relação à reputação de marca, até a falta de recursos, né? Então, assim, cabe às organizações, ou os edifícios, no caso que a gente está comentando aqui, adotar uma abordagem proativa e rápida para descarbonizar as operações e ajudar a controlar esses impactos do meio ambiente. Então, é nisso que precisa ser um caminho sem volta. A gente sabe que no Brasil ainda falta uma maturidade, precisamos evoluir nisso, mas não podemos deixar de lado, porque já estamos sentindo. E isso também é um risco, como mesmo o Felipe falou, um risco também econômico, né? Porque vai afetar todos. Estamos sendo afetados esse ano mesmo, né? Pela falta de materiais, tudo envolve essa cadeia das mudanças climáticas. Então, por isso que se voltou com tudo essa ênfase nesse tema. E, assim, Felipe, eu queria fazer uma pergunta. Acho que é interessante, a gente sabe que tem as etapas, né? A gente precisa criar métricas, mas como que as certificações elas podem também ajudar os prédios a terem uma guia, né? Aonde chegar, e como que ela também pode mudar alguma decisão de negócio na hora de uma construção ou na hora de um investimento para o prédio se certificar dentro da certificação LEED. Queria que você explorasse um pouquinho isso. Começar então pela certificação. Aí você usou a palavra meta. Ela é bem isso, né? Então, o que é a certificação Green Building? Seja o LEED, seja GBC Casa e Condomínio para o residencial, seja qualquer certificação relacionada a construções mais eficientes, confortáveis e sustentáveis. Então, vamos imaginar, então aqui é um prédio. O que elas olham? Elas vão olhar localização e como está relacionado com o entorno. Tá? Uso eficiente da água, uso eficiente da energia, ou apoio à energia renovável. Qualidade interna do ar. Né? Então, você tem algumas materiais de baixo impacto socioambiental. Então, você tem alguns macro temas, macro categorias. E dentro dessas categorias, você tem uma série de tem alguns pré-requisitos e uma série de sugestões de práticas, todas elas dando metas de desempenho, sempre acima do que disciplina as diversas normas técnicas, que já estão ali regulando os diversos sistemas de uma edificação. Então, por exemplo, energia. Então, o que é a energia no LEED?
Então, o mínimo, você tem que comprovar que a sua edificação ela está sendo, no mínimo, 5% mais eficiente que uma edificação que já segue uma norma técnica de eficiência energética, que é o ASHRAE 90.1 de 2010. É bem difícil seguir o ASHRAE. Para você ser mais eficiente que o ASHRAE, então o que acontece? Você vai forçar que aquele pessoal que está ali encabeçando o projeto invista em inteligência, invista em diagnóstico energético, em simulações, para verificar o que você consegue de maximização de iluminação natural, ventilação natural. Então, depois que você faz todo um trabalho de inteligência, aí você vai... então, eu consegui aqui projetar uma edificação minimizando o que vai ser a carga térmica dessa edificação. Por questões do mercado, é um prédio de fachada de vidro. Por questões mercadológicas. Mas não é qualquer vidro. Eu consegui aqui para determinadas fachadas algo de muito mais eficiente, permite entrar iluminação, barro, calor, uma série de ações que você vai... Ou então eu vou usar sombreamento de fachada para diminuir essa carga térmica. Né? Então, e depois que você faz esse estudo de inteligência de diminuição de carga térmica, aí isso abre espaço para as tecnologias. Então, aí eu vou conseguir colocar aquele ar-condicionado que está um dimensionamento menor do que tradicionalmente eu estaria habituado a dimensioná-lo, mas colocando ele de uma forma mais eficiente. Eu vou garantir um investimento em inteligência na operação, eu preciso investir em automação, preciso colocar sensores diversos para aquilo, no meu dia a dia, porque eu sei, eu estou investindo porque eu estou querendo essas reduções. Essas reduções vão acontecer na operação. E ela só vai acontecer se a minha operação for inteligente. Então, do ponto de vista da certificação, é sempre isso. Meta de desempenho e esse desempenho atrelado com as normas técnicas que já disciplinam os diversos sistemas de uma edificação. Do ponto de vista do negócio, a gente trabalha a questão de ESG há muitos anos. Até tem uma organização global que chama o Global ESG Benchmark for Real Estate. É o GRESB. O acronismo não tem a ver com o nome porque eles incluíram o ESG depois. Veja bem, né? Veja bem. Mas eles estão sediados em Amsterdã. E aí, quem está ao contrário do Green Building, que por trás são cerca de 700 empresas no Brasil, de segmentos diversos da construção, no GRESB são os principais fundos de investimento no mercado imobiliário. E eles, há anos, já analisam dentro dos seus portfólios, então são um fundo que tem vários assets, tem vários ativos. Então, eles analisando os seus portfólios com base em responsabilidade ambiental, social e boa governança, eles já haviam verificado que essas edificações de características Green Building estavam apresentando maior velocidade de ocupação, melhor retenção, aí a diminuição dos custos de operação, que é o principal custo de um prédio, se analisar um ciclo de vida dele de 60 anos, 15% é construção, 85% é custo de operação. Então, isso, às vezes, valorização de metragem quadrada. Então, isso para esses caras, o que é? Diminuição do risco de investimento. Então, é por conta dessa leitura do negócio voltado ao que é a questão da sustentabilidade, é que no Brasil a gente pode hoje afirmar que praticamente todos os prédios novos corporativos que foram construídos ou estão certificados, já estão buscando a certificação pelas questões relacionadas ao ganho, não obstante a questão dos ganhos ambientais, sociais, também os ganhos econômicos atrelados ao movimento de construções sustentáveis. Ótimo, Felipe. Então, quanta oportunidade, né, a gente tem nesse mercado, é incrível. É muita oportunidade. Então, agora para a Patrícia Cavalcante, né, Paty, além de todos esses riscos, né, desses impactos que a gente conversou aqui, o que mais que as outras empresas, o que elas vão enfrentar, né, caso elas estejam ignorando a questão da sustentabilidade? Bom, hoje a sustentabilidade é algo que não é mais para ambientalistas, né? Hoje todo mundo sente, como até a Paty falou, sente no clima e tudo mais. O que eu quero dizer com isso? Que governos serão cada vez mais pressionados a terem metas relacionadas à sustentabilidade. A sociedade vai passar a cobrar as empresas em relação a isso, né? Os próprios empregados, ou seja, você vai querer trabalhar numa empresa onde você
vê que tem um propósito, que faz bem para o planeta. Você quer sentir fazendo parte daquilo, né? Você não vai querer ir para uma empresa que, enfim, não maltrata o planeta, né? Então, esse todo é um ciclo que, se as empresas começam a ignorar, ela vai ser cobrada pela sociedade, pelos acionistas, pelo governo em algum momento, né? Então, ela corre o risco de ficar fora do mercado, basicamente falando, né? Só fica fora do mercado porque ou não vai ter clientes ou não vai reter os melhores talentos, né? Tem um aspecto econômico, que a sustentabilidade invariavelmente está ligada a uma eficiência, tem também. E tem também outros aspectos. Você torna o seu prédio mais confortável, né? Quantas vezes a gente entra num prédio e está gelado demais? Ou está quente demais? Né? Quando a gente gerencia isso bem feito e pensando em usar o recurso da maneira adequada, você vai ter a temperatura necessária. Então, também vai trazer uma questão de conforto, de design, que vão fazer com que os prédios também se tornem mais atrativos e mais gostosos de ficarem. Então, você vê que a sustentabilidade vai impactar em muito as empresas, né? Ou seja, ficar fora desse movimento é colocar sua empresa em um grande risco. De fato, a sustentabilidade está me parecendo um bom negócio. Veja bem. Aí, Felipe, queria aproveitar, né, no tema que você tocou das certificações. Você acredita que o número de certificações LEED tem crescido no Brasil, ou você acha que isso ainda é algo que não decolou? A certificação LEED é uma certificação internacional presente em 180 países. Então, imagine a certificação internacional presente em 180 países. O Brasil é o 5º país com o maior número de projetos. O Brasil é o 5º país do ranking de 180 países em matéria de certificação internacional. Aqui, como eu mencionei, prédios corporativos, até pela essa questão dos diferenciais, né, visto pelo mundo dos investidores, né, foi um grande mercado, tivemos um boom, né, de corporativos, todos com certificação e tal. De 2012 a 2013, esse movimento ele começou a descer. A gente chama do corporativo de alto padrão o topo da pirâmide, né? Então começou a descer, foram muitos centros de distribuição logística, muitos data center. Hoje quem mais está certificando são as grandes marcas do varejo. Então as grandes marcas ali do varejo, então, seja em restaurante, vestuários, são várias marcas. Aí tem a questão do ESG, né? Então, que a Patrícia mencionou, tem que adaptar, você vai ter que se adequar. Essa é uma demanda, né? Então você tem muito forte essa questão das marcas de varejo, mas a gente tem hospitais, tem escolas públicas, privadas, tem até creche pública, tem hotéis, então, e também o residencial, que agora a gente atua no residencial com uma outra certificação, que é o GBC Casa e Condomínio, mesma estrutura da certificação LEED, e a gente está com bastante casas e prédios residenciais. Durante a pandemia, o nosso crescimento foi de 20% em termos de novos projetos. E a nossa expectativa de ter um crescimento de pelo menos 22% neste ano, em 2022, né? Então, isso seria algo perto de 200 novos empreendimentos registrados, seja o projeto novo que vai começar de zero ou um prédio existente que está buscando uma certificação de operação e manutenção, né? Então, a gente está em julho, a gente estava praticamente batendo essa meta, né? Então, a gente com certeza vai ser um dos melhores anos na questão de movimento de green building aqui no Brasil. E você acha que falta algum tipo de incentivo, ou você acha que assim, o mercado já tem os incentivos necessários para continuar com essa velocidade que você comentou? Nós recentemente, nós contamos com uma assessoria de uma multinacional e rediscutimos o nosso planejamento estratégico, né? E ali o desafio foi bem interessante, porque ali dentro do Conselho de Administração, tudo bem, os números são ótimos, a gente está muito... Mas talvez para o ponto na questão de transformação do mercado, que essa é a função, né? O Green Building a gente não é uma certificadora. Nós fazemos parte de um movimento, nós lideramos um movimento de transformação de mercado em direção à sustentabilidade, né?
a área mais famosa de atuação acaba sendo a certificação, porque envolve grandes ativos, né? Mas dentro da missão, né, a gente precisa alavancar, né, sobremaneira tais números, né? Então, o que é preciso, o que é necessário para alavancar um item? Ok, políticas públicas ajudam. Políticas públicas, seja incentivos administrativos, incentivos de cunho tributário, ou oriundos de instituições financeiras, incentivos financeiros, ajuda. É importante. Isso tem que ter mais ações nesse sentido. Outro item. O movimento de Green Building, suas soluções, seus benefícios têm que ser mais conhecida pela sociedade civil. Então, ali, a sociedade civil tem que entender mais o quanto que ela consegue reduzir de despesas com uma casa mais eficiente, o quanto que os ganhos que ela acaba tendo no quesito de conforto e saúde, quando você tem uma edificação que tem todo o controle da questão da qualidade interna do ar, um ambiente onde ela te oferece um conforto térmico, conforto acústico, conforto luminoso, conforto visual, olfativo, boa ergonomia, né? Então, tudo isso também impacta e isso é benefício à sociedade civil. Mas o outro ponto-chave é esse movimento de Green Building, ele tem que migrar numa velocidade maior a uma discussão de certificação de desempenho, que é o que a Patrícia começou comentando, sobre a importância da gente discutir o desempenho em tempo real das edificações, né? Então, acho que isso é todo um cenário e há forças diversas conduzindo para esse cenário que eu tentei pintar aqui. Sensacional, Felipe. Então, linkando essa parte, né, de o quanto que a gente vai trazer esses benefícios mesmo para a sociedade civil, acho que é indiscutível que é a parte de tecnologia, né, Patrícia? Então, e se entende ainda muito uma dificuldade na falta de conhecimento, né, para explorar e para aproveitar essas aplicações. Então, como que você vê esse cenário? Sim, a gente nota aqui, principalmente no Brasil, a gente tem muita tecnologia disponível. Né? A questão é as pessoas que devem manipular, que devem usar essa tecnologia, ainda não estão treinadas o suficiente para poder tirar todas essas vantagens dessas tecnologias. A gente tem estudos nos Estados Unidos que somente 20% dos facilities managers ou gerentes de operações, que realmente é a pessoa que é responsável por controlar toda a parte da infraestrutura do edifício, podem tirar 20%, 80% dos benefícios do BMS. E BMS, que é como que a gente chama o sistema de gerenciamento do edifício. Né? E a gente imagina que aqui no Brasil esse índice seja ainda menor. Né? Voltando um pouco do BMS, uma sigla em inglês, Building Management System, que é um sistema que ele integra todos as tecnologias do edifício, seja o controle da energia da luz, ou do ar-condicionado, ou da bomba d'água, ou até mesmo do gerador, e você integra tudo isso e pode fazer a gestão de uma tela só. Né? E é importante que os gerentes de facilities ou de operações, ou como cada corporação chama, saiba entender, interpretar e criar ações em cima desses dados. Né? Hoje a gente ainda vê que é um cenário desafiador no Brasil, mas também vemos uma luz no fim do túnel. Já temos de anos para cá mais movimentos de entidades, associações, até mesmo universidades, e até mesmo nós como fabricantes, buscando mais e mais treinamento dessas pessoas que vão fazer essa gestão, além de desenvolver essas ferramentas digitais de uma maneira muito amigável, para que se possa interpretar os dados. Né? Então, a gente acha que esse movimento é um caminho sem volta e é muito necessário no nosso país para poder chegar à descarbonização, chegar a edifícios sustentáveis dentro do que a gente imagina. E é super importante você estar falando, Paty, porque eu imagino, né, num prédio, nem todo mundo é experto em tudo que está acontecendo. E aí, realmente, ter tecnologias, por exemplo, que tenha inteligência artificial por trás, né, que realmente já traga insights mais prontos, até para uma pessoa
que não é expertise naquele assunto, que integra dados de diversos sistemas, porque a Paty falou, né? Tem o BMS, mas tem o controle de acesso ali, mas tem um outro sistema. Imagine um sistema de inteligência, né, que vai capturando esses dados de todos os sistemas, vai cruzando e vai falando, opa, eu estou vendo esse dado com esse dado, putz, em uma tela, né? Em uma tela. Vou prever que tem que ser tomada essa ação de maneira preditiva. Então, assim, a tecnologia é fundamental para realmente tornar isso bastante abrangente e não depender de profissionais super expertos em tudo, que é impossível, né? É impossível, é verdade. Mas que seja de uma forma amigável e que se possa interpretar, né, e tomar as ações. É muito bacana esse exemplo do controle de acesso, que a gente pode dar um exemplo muito prático. Né? A pessoa entra no prédio, né, se está integrado dentro de um sistema, o sistema já vai saber automaticamente o andar que ela vai e pode acionar o ar-condicionado à medida que vão entrando as pessoas nesse setor. Né? Por que eu até falo do ar-condicionado? Porque quando a gente fala em gasto de energia, o ar-condicionado acaba sendo o maior vilão, que é onde tem o maior gasto. Então, e também, ao contrário, à medida que as pessoas vão saindo desse andar ou dessa sala, também automaticamente o sistema pode ser programado para reduzir o sistema de ar-condicionado lá. Então, a tecnologia é fundamental nesse caminho da descarbonização e também as pessoas que interpretam poder entender e tomar as ações necessárias. Eu acho que aí dentro desse ponto, né, tem vocês falaram de pessoas, né? Eu acho que assim, além do desafio tecnológico, tá claro, né, de encontrar um caminho de implementação simples, aí, Paty Cavalcante, né? Acho que também tem um desafio de não ser mais a responsabilidade de uma área só, né? Não é mais ou o time de sustentabilidade ou o time de facilities que é responsável por trazer, né, a eficiência operacional e de manutenção das edificações. Então, como que você enxerga esse desafio? Né? E o que você acha que a gente precisa fazer para quebrar esses silos? Então, vamos lá. O Felipe começou falando do tripé da sustentabilidade, né? Social, ambiental, econômico. As três coisas precisam estar, né? Um tripé, os três precisam estar bom para realmente que a estratégia fique em pé. E quando a gente fala de econômico, numa empresa, né, muitas áreas são afetadas. Então, por exemplo, vou entrar com um projeto, eu tenho uma estratégia, ela vai afetar a rentabilidade do meu negócio, eu vou ter que investir no projeto? É óbvio, o CFO, né, que é quem assina o cheque no final das contas, ele tem que estar envolvido, ele tem que fazer parte desse comitê. O pessoal de segurança tem que fazer parte, né? A Paty deu aqui um exemplo onde o controle de acesso está ligado com um monte de coisa. Eles também têm que entender o quanto que a segurança do edifício vai estar, o pessoal de operação, manutenção. Então, quanto mais abrangente for esse comitê, a gente fala que, idealmente, né, para a empresa ter uma estratégia de sustentabilidade que ela vai executar, não ficar só no plano das ideias, precisa-se ter um comitê ESG, né? Um comitê que realmente vai discutir as prioridades, as metas e aí, a partir daí, as ações. Esse comitê tem que ter uma pluralidade na empresa, ou seja, tem que ter pessoas de diversas áreas. Eventualmente, alguém do negócio, né? Se for uma empresa que vende de um comércio, de um varejo, talvez tenha que ter lá, porque vai ter um impacto no negócio. Alguém de operação, de manutenção, financeiro. Então, quanto maior a pluralidade desse comitê, mais assertivo ele vai ser nas suas ações, né? E integrada realmente com a necessidade da empresa e as demandas dos seus consumidores, enfim, dos seus clientes. Não é o trabalho de um grupo ou de uma pessoa só, né? Não é um super-herói. Não é um super-herói. Ninguém é super-herói, né? No final do dia é isso. Legal, Paty Cavalcante ainda. E falando sobre o Acordo de Paris, né? Então, onde se descreve que tem que manter, né, limitar o aquecimento global de 1,5 grau Celsius, né? E as emissões globais precisam ser reduzidas em 45% até 2030. E levando em consideração que os edifícios, eles geram quase 40% das emissões de CO2 no mundo,
como que a gente vai fazer, assim, né? O que as empresas podem... Quais são as maneiras que as empresas podem atingir o líquido zero o mais rápido possível? Tá, então vamos lá. O que é esse líquido zero, né? É exatamente você eliminar qualquer produção de carbono pela atividade humana. Ou seja, por você estar fazendo alguma coisa que vai gerar um carbono extra pro planeta, né? Então, seria isso. E aí, vamos pensar nos quick wins, né? As ganhos rápidos. Primeiro, o que gasta mais energia num prédio, né? É durante a sua fase de construção ou durante a operação? O Felipe mesmo falou, um prédio dura 60 anos. Então, facilmente, na sua operação, você vai emitir muito mais gás carbônico. Então, vamos focar na operação. Vamos olhar esses edifícios existentes, vamos olhar esses novos. Na fase da construção, se possível, também, ao redor de 30% dessas emissões que você falou que um prédio traz é na fase de construção. Existe maneira de você otimizar isso, utilizando modelamentos digitais para entender qual que vai ser a forma mais eficiente de construir e tudo mais. Mas na operação aqui a gente está falando 70%. Então, fechamos 70%. O que emite mais gás carbônico nesse 70%? A gente sabe que 80% da emissão de gás carbônico está ligada entre produção e consumo de energia. Então, vamos focar na energia, né? Ganhos rápidos. Vamos focar na energia. E aí a gente tem que olhar se a energia que a gente está consumindo, e aí energia, não falo só energia elétrica, né? Para aquecimento, tudo, ela vem de energias renováveis? Esse é o primeiro ponto. Vem de energias renováveis? Então, eu vou olhar lá minha caldeira, vou olhar meu gerador a diesel que entra quando falta energia da companhia. Tudo isso está renovável? Então, primeiro ponto é você olhar isso. Se você trocar essa matriz, né, energética por uma matriz renovável, e aí a gente já sabe que a energia elétrica renovável ela é bastante eficiente, você já tem um bom ganho ali em relação à sustentabilidade, tá? Primeiro dado. Segundo dado, que também pode dar um grande ganho rápido. 60% do que é produzido de energia é desperdiçado. É muito, né? Então, imagina que, assim, a gente gasta um monte, custa do planeta, né, para gerar. A gente sabe que vai precisar cada vez mais de energia e 60% é desperdiçado em várias coisas, né? Então, o segundo ganho rápido é olhar para essa questão de eficiência, é entender como você pode implementar realmente tecnologias para aproveitar toda a energia que vai ser gerada, para ter certeza que não vai ser desperdiçada, para buscar o máximo de eficiência. Com o BMS, por exemplo. Com o BMS, por exemplo, com inteligências artificiais por trás, ou seja, hoje tem todo um aparato tecnológico que já permite esses ganhos rápidos. Então, a gente entende que você mudar a sua matriz energética, né, para uma matriz energética renovável, eletrificar o máximo possível. Quando eu falo eletrificar, é pensar tudo que você usa, outras fontes de energia que queima, né, para ficar fácil, tudo que queima, trocar para uma energia elétrica renovável, né? Então, você já tem um ganho rápido. E o segundo passo, buscar eficiência para não realmente desperdiçar aquilo que você gera ou aquilo que você consome. Feito isso, a gente tem grandes chances de atingir as nossas metas de uma maneira bastante rápida. Bom, tem um caminho, né? Ficou fácil? Não, tem um caminho. Você vê que não é tudo assim tão obscuro, não, difícil. Acho que está claro. Acho que assim, tem um caminho, né? E aí a pergunta vai para os três. Se fosse para dar alguns conselhos, porque eu acho que um só vai ficar pouco, mas seguindo no caminho das edificações sustentáveis, né? Se fosse para dar tipo uma receitinha de bolo, né? Receitinha de bolo para ficar mais fácil para o pessoal. Por onde vocês começariam? Né? E o que vocês poderiam levar de receitinha para o pessoal? De acordo com a nossa experiência em matéria de centenas de prédios já certificados aqui no Brasil, até analisando a questão também de custo-benefício, o primeiro passo é investimento em inteligência, investimento em projeto. Dentro da Amanda mencionou do COP Paris, né? Então, no COP Paris foi a primeira vez que nós tivemos dentro da agenda oficial do evento
um dia para falar sobre edificações, o papel das edificações, da agenda oficial, né? Das reuniões, né? E aí eles apresentaram, olha, só um plano global de alta eficiência energética em edificações existente ao ponto de todas serem net zero, balanço zero de carbono até 2030 e as novas, e todas as existentes até 2050, dentro desse balanço zero. Só com isso a gente reduz as 84 gigatoneladas de emissões, que é o montante para você ter a meta da ONU, que é o aquecimento de 1,5 graus Celsius. Então, dali eles pediram, olha, Green Building, vocês que têm entrada no mercado da construção, atuem, nos ajudem a acelerar esse conceito, né? E aqui no Brasil, nós a princípio, pensando, não, vamos trabalhar na questão do impacto na operação. Então, a gente criou uma ferramenta de balanço zero na operação de uma edificação, mas por questões de mercado, de melhor compreensão de valor, de reduções de custo, nós trabalhamos com a ideia do energia, do balanço zero em energia ao invés do balanço zero de emissões, mas que praticamente anda junto, né? Andam juntos, né? Então, a gente criou lá, é o Zero Energy, então o GBC Zero Energy. Né? E aí, o que seria a regra? 12 meses corrida de operação, você está gerando 100% da sua energia. A gente fala, pô, então talvez um grande incentivo, no primeiro momento a gente fala, o grande incentivo para investir em energia eólica ou energia fotovoltaica na cobertura das edificações. Né? Mas, na verdade, quando a gente cria uma meta dessa tão ousada, você só vai encontrar viabilidade técnica e financeira se você investir em eficiência, não em renovável. Porque é muito mais fácil, rápido, rápido e barato você investir em eficiência e energia do que em produção de energia. Então, a gente tem, por exemplo, um exemplo, que é o ensino adventista na região sul do país. São 24 escolas em 16 municípios diferentes, ali dos 3 estados do sul. E essas 24 escolas, elas estão operando já zero. 4 já completou 12 meses, recebeu até a certificação. E daí a gente falou assim, mas o que foi feito ali? Né? O que foi feito? Sim, tem os painéis fotovoltaicos na cobertura, mas o investimento principal foi em diagnóstico energético, em simulação energética, medição, investimento para medição e verificação da energia, aí readequação energética do sistema de iluminação, ar-condicionado. Então, só depois dele reduzir 50% ou mais da demanda normal de energia dele ao longo do ano nas 24 escolas, é que ele investiu em energia renovável. Então, o investimento em inteligência abre porta à inovação. Um outro exemplo nesse sentido de você, na fase de projeto, você investir em inteligência, é uma universidade em São Paulo ligada a um hospital, que é o Hospital Albert Einstein, que o sistema, vocês falaram muito em BMS. Nesse hospital, o BMS foi contratado em fase de projeto. A inteligência foi contratada no projeto. A inteligência para operar eficientemente aquela edificação foi contratada no projeto. Não depois que está pronto, agora a BMS vai resolver as dores do mundo. Né? Não trazer foi o remédio depois de 6 meses, né? Então, tá doente. quando você vê esse tipo de abordagem, tendência, né? de comportamento, tal, né? De política, você vê que a gente vai ter um grande espaço para alavancar esse movimento. Né? E quando você faz isso, você consegue edificações com certificações internacionais nos seus mais altos níveis dessa certificação, sem acréscimo de custo de construção. E aí, Felipe, pegar um gancho que assim, uma frase que você comentou, que o pessoal reduziu primeiro a demanda, é a história do que a Paty Cavalcante falou. Como os edifícios não medem, será que o que ele está consumindo de energia hoje é o que ele precisa? Você deixou claro isso, o exemplo do ensino adventista não era, ele consumia muito mais energia do que ele deveria. Então, ele conseguiu adequar a demanda dele para depois implementar. Né? Exatamente. Na verdade, a gente tinha ali naquela situação energia e carbono desperdiçado. Sim. Essa que é a verdade. A gente tem que primeiro cortar o desperdício. Exatamente. E depois um mundo de oportunidades vem à frente.
E pegando um gancho também, né, a gente falou muito de como fazer, de o que deveria ser feito tal, e as pessoas, os edifícios que estão escutando isso, por onde eles começam? Né? É isso que também é importante a gente poder ajudar, né? A Patrícia falou muito na formação do comitê, né, de multidisciplinar, de várias pessoas, incluindo, claro, o financeiro, porque é importante o que a gente conhece sempre, quando você se toma essas medidas de descarbonização em direção a um edifício sustentável, o retorno financeiro é quase certo, realmente tem uma relevância, e a gente sugere estabelecer esse processo em 4 passos, né? Que é o primeiro, identificar algumas referências. Hoje a gente já tem várias referências, tanto no Brasil como na América do Sul, o mundo afora, que você pode identificar essas referências e seguir por esse caminho. Depois vem estabelecer seus objetivos, né? Então tá bom, eu tenho essas referências. Quais são os meus objetivos dentro da descarbonização, quais são as ferramentas que eu posso utilizar, quem que eu posso pedir ajuda, uma consultoria externa, ou mesmo dentro desse comitê que a gente formou, como que a gente pode seguir. Depois vem a acabativa, né? Porque eu falo muito que existem muitas iniciativas e falta acabativas, né? Então daí vem a parte que é importante, que é vamos implementar as ações. Que daí vem a parte prática mesmo, ok, já sabemos referências, já planejamos onde queremos chegar e agora vamos praticar o que a gente tem de ação, o que a gente tem em pauta e depois, mais que tudo, que não deixa de ser muito importante, é acompanhar esses resultados e não deixar se perder. Então a gente sugere esses 4 passos para você seguir no sentido da sustentabilidade, de se chegar a um edifício sustentável e principalmente aos edifícios que já estão construídos hoje, né, que a Patrícia e o Felipe mencionaram muito, que é a grande maioria. Né? E eles precisam mais que nunca buscar esse caminho, seguir nesse sentido. Enfim, né, o edifício do futuro vai ter que ser, sim ou sim, sustentável, hipereficiente, resiliente, flexível e tem que ser para as pessoas que vão habitá-lo, né? Ou seja, tem que ser confortável, tem que acolher as pessoas que estão lá. Ou seja, eles têm que ser a prova de tudo, porque a gente já passou por Covid, tantas coisas que mostram que o mercado muda e a gente vai ter que se adaptar, né? Então, eu acho que a gente hoje tem que pensar no edifício sabendo que ele vai durar por muito tempo e que ele vai passar por muitas coisas, ele tem que ter essa flexibilidade, né? Então, assim a gente vê os edifícios do futuro. E, bem, vamos trabalhar nisso, né? É o nosso compromisso. Sensacional. Então, obrigada pela participação, Felipe. Obrigada, Patrícia Lombardi, Patrícia Cavalcante. Uma excelente conversa, né, Maurício? Gente, acho que foi ótimo, assim. Então, acho que deu para desmistificar um pouco do termo sustentabilidade. Acho que mostrar que também sustentabilidade é concreto e é um bom negócio, né? Então, é isso aí. Gente, foi incrível. Sensacional. Então, não deixe de acessar o blog da Schneider, né? Então, blog.se.com.br. Lá vocês têm muitas novidades sobre transformação digital, cibersegurança e todos os assuntos também que a gente está trazendo aqui em todos os episódios. E não deixa de ativar as notificações da onde você estiver escutando a gente. Continua acompanhando a gente que virão mais episódios ainda. Com certeza. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Até a próxima.